noite, irmãos. Boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Apesar desse frio. Tá bom. Minha esposa comentou comigo hoje, a gente não consegue guardar nossos casacos, né? Esse ano está difícil. Para que a gente pense que a gente vai guardar, a gente tem que pegar de volta. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Abra o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, logo depois de Salmos, versículo 23 apenas. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos ler todo mundo juntos. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Novamente, irmãos. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Amém. Os irmãos podem aceitar. Obrigado, Pai, pela leitura da sua palavra essa noite, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus. Que possamos, ó Pai, Senhor, compreender a Tua mensagem, ó Deus. Abra os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos, para que possamos, ó Pai, ver e entender, ó Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, é muito bom estar aqui sempre com os irmãos, né? Compartilhando a palavra. E é um privilégio que a gente tem muito grande. A gente tem nossos irmãos nigerianos morrendo nesse momento, porque se declaram cristãos. E hoje a gente ainda tem essa liberdade de pregar aqui no nosso país, de ter a nossa igreja aberta para quem quiser entrar, para quem quiser participar com a gente. A gente tem liberdade de ter a nossa Bíblia em casa para poder estudar. A gente tem liberdade até de ir para a praça para pregar. Quantos vão para as ruas, para as praças e pregam? Então, irmãos, a gente ainda tem, não sei até quando, então vamos aproveitar isso. Se você tem a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Porque tem país hoje que, se souber que você tem uma Bíblia em casa, você e sua família são todos dizimados. Então, hoje a gente tem essa chance de ter a Bíblia em casa. Então, vamos ler, vamos meditar, vamos orar, vamos estudar a palavra. E principalmente vamos orar por esses irmãos que estão sofrendo perseguição. E a Bíblia fala que grande é o galardão desses que estão sendo perseguidos e mortos pelo nome dele. Então, a nossa esperança é que um dia a gente se encontre com eles. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, vamos meditar nesse versículo, nessa noite, né, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O livro de Provérbios, a gente diz que o livro de Provérbios não é um livro soteriológico, né? A soteriologia, o que são os livros que falam sobre salvação, sobre redenção. O livro de Provérbios ele é um livro de aconselhamento. Então, por exemplo, o capítulo 4 aqui, ele é considerado um capítulo que é uma orientação de pai para filho. É como se o pai estivesse dando orientações ao seu filho. Filho, como que você deve viver? Procede desse jeito, procede daquele outro jeito ali, para você viver bem. Então, esse é um livro de conselhos. Conselhos do pregador, conselhos do sábio, né? Salomão escreveu o livro de Provérbios. Ele escreveu o livro inteiro de Provérbios. Porém, também se utilizou de alguns provérbios que eram usados na época.
algumas máximas que a gente diz, né? Ele acabou se valendo disso. Então é um livro que a gente, sim, nós devemos ler, meditar e pôr em prática o que diz aqui. E com certeza serão conselhos bons para o nosso dia a dia, para a questão de trato com a família, no trabalho, nos negócios, até como você vai construir sua casa. O livro de Provérbios fala sobre várias questões da vida. Então, assim, a gente pode extrair desse livro grandes lições. E hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente isso. O tema dessa mensagem hoje é guardando o coração e gerando vida. Irmãos, quantas vezes a gente guarda coisas que não têm importância? Quantas vezes a gente guarda uma mágoa de alguém, às vezes por anos? Às vezes a gente fica 10, 20 anos guardando uma mágoa no coração, porque alguém me tratou mal, porque falou uma palavra atravessada. Às vezes entre parentes, entre amigos, entre vizinhos. Às vezes a gente guarda objetos também que não tem valor nenhum. Ah não, esse objeto aqui, se quebrar, acabou para mim. Isso aqui eu ganhei, essa jarra eu ganhei no meu casamento, 24 anos comigo. Aí meu filho quebra essa jarra, pronto, vou brigar com ele, acabou meu dia. E aí fico chateado, porque você está amarrado, você quebrou minha jarra, tem 24 anos que eu ganhei. A pessoa que me deu essa jarra nem viva está mais. Então a gente dá importância para coisas que não têm importância. Então ali um jarro, se quebrar, a gente fala, compra outro. Até mais bonito do que esse. E é bom que renova. Bom, agora vamos estar com um vaso diferente agora. Mas a gente guarda, irmãos, as coisas que não têm importância. Objetos que não têm importância. Sentimentos que não têm importância. Mas a gente se esquece de guardar o que realmente tem valor, que é o nosso coração. Porque a palavra de Deus já está dizendo aqui que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E a palavra sobretudo aqui é muito interessante. A ideia original aqui de sobretudo é você guardar diligentemente. É você se pôr à porta como um guarda. É como se eu dissesse para você, ó, fica em pé aqui nessa porta e toma conta. E o que está aqui dentro você não deixa sair de jeito nenhum. E o que está fora você não deixa entrar. E vai ficar um guarda ali, guardando diligentemente. A ideia aqui é essa. O sentido original dessa palavra é esse. Sobretudo, sobre qualquer coisa, guarde diligentemente, dia e noite. Não importa se vai chover, se vai fazer sol, guarda. Com todas as suas forças, guarda o seu coração. O seu coração, irmão, é o que realmente vale. Porque é dele que procedem as fontes da vida, igual está dizendo aqui. Mas muitas outras coisas acontecem com o seu coração. Então a gente observa que nesse texto, a gente aprende que o coração também é fonte de vida. A palavra de Deus nos ensina sobre o coração que transborda água viva e que mantém a nossa saúde espiritual. É outra coisa também. Às vezes a gente se preocupa muito com a nossa saúde física. E ok, devemos fazer isso. Aliás, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar dele, tem que zelar pelo nosso corpo. Mas às vezes nos esquecemos de cuidar da nossa saúde espiritual, do nosso coração. E a gente tem que também diligentemente lutar por isso. Vou cuidar do meu corpo físico, também vou cuidar do meu corpo espiritual. E essa palavra aqui fala sobre o coração. O que é o coração? O coração, né, é um órgão primordial do nosso corpo, porque ele bombeia sangue para todos, é o oxigênio para todos os nossos órgãos. Então, se a minha mente está funcionando, se o meu rim, se o meu fígado, tudo é porque o sangue leva o oxigênio para esses órgãos, mantendo o nosso corpo funcionando, né, de forma saudável. E depois retorna, chamado sangue venoso. Ele
retorna para ele ser purificado novamente e voltar a esse processo. Então é isso que o coração faz. Mas o máximo que ele pode fazer é nos manter vivo fisicamente. Não é isso? A gente se mantém vivo fisicamente. Não dá para eu falar assim, agora eu vou te ligar meu coração rapidinho aqui, mais tarde eu ligo de novo. Não dá. O nosso coração precisa bater dia e noite. Dia e noite. Só que, entretanto, nas Escrituras, o coração é muito mais do que um órgão. Ele é o centro da vida espiritual. O homem interior, ele acaba mentindo, mas ele está enganando o seu próprio coração. Porque ele acaba satisfazendo às vezes a sua vontade, a sua inclinação. Porque toda essa vontade, inclinação, ela vem do coração. Será que eu estou cuidando bem do meu coração quando eu deixo de falar a verdade? Quando eu, conforme eu disse agora há pouco, quando eu guardo mágoas e feridas por anos a fio? Quando eu guardo objetos que não têm valor e se eles se quebrarem ou se eles estragarem, eu ponho a culpa em alguém e fico chateado com essa pessoa? Coisas que não têm valor, coisas inúteis. O meu coração não foi feito para isso. O meu coração foi feito para quê? E a pergunta fica: o que temos guardado no nosso coração? Lá em Gênesis 6, versículo 5, diz assim: a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso é no relato de Gênesis 6, quando Deus decide mandar o dilúvio sobre a terra. E aí Deus observa isso. Ele diz assim: a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente todo o mal, todo o desígnio do seu coração. E é interessante que essa palavra desígnio aqui, o que significa isso? Ela é de uma raiz que quer dizer tomar forma, moldar. É o sentido dessa palavra. E é interessante que a raiz dela, ela é usada quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem do pó da terra, e a Bíblia diz assim que o homem formou o homem do pó da terra, a palavra hebraica usada aqui, a raiz é a mesma para desígnio aqui. Então significa o quê? Dar forma a alguma coisa. É um molde, como você pega uma forma para poder fazer alguma coisa, um bolo talvez. Quem trabalha aí, quem é confeiteiro, que às vezes vai fazer um bolinho em formato de coração, alguma coisa desse jeito. Isso aí é esse molde. Então, a maldade do homem, o coração do homem, o desígnio do coração dele, ou seja, a forma do coração dele, era continuamente má. E aí eu te pergunto, como então guardar o nosso coração? E quais são as fontes que produzem vida? É importante a gente saber disso. Como que eu faço isso então? Você está dizendo, Cláudio, que eu preciso tomar um molde no meu coração, não para o mal, mas para o bem. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou guardar o meu coração? Qual forma o nosso coração tem tomado? Qual molde você tem usado para dar forma ao seu coração? É o molde dentro dos preceitos divinos? É um molde que agrada ao nosso Senhor? Estamos tomando forma, a forma espiritual que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo? E a gente vai meditar sobre isso hoje. Então vamos falar agora de como guardar o nosso coração. Antes de mais nada, a gente precisa saber que o coração é centro de vida. Assim como ele é centro de vida física, ele é o centro de vida espiritual. Dele procedem as fontes da vida, mas dele também procedem os males. E aonde que a gente vê isso nas Escrituras? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 7. Livro de Marcos, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23.
7, versículos 21, 22 e 23. Diz assim: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, assim, eu até já ouvi algumas pessoas falarem, né? Quando acontece alguma coisa, quando alguém faz algo, põe a culpa no diabo. Mas é do nosso coração que procede tudo que está falando aqui. O diabo, ele está ali sim para roubar, matar e destruir. Ele está como derredor, como leão. Mas sou eu que afloro a minha inclinação para o meu coração. E aí ele está à espreita e ele vai fazer o quê? Vai me ajudar, né? O que você quer? Você é um cara avarento? Então calma aí, vou te dar uma oportunidade de você exercer sua avareza. Você é um cara lascivo? Você é invejoso? Mas vem de dentro do coração. A gente observa isso quando Eva, lá no início, quando ela pecou, os olhos dela já estavam cobiçando. Então, o mal já estava nascendo no coração dela. A serpente só deu um empurrãozinho. Ela não quis ouvir o Criador. A serpente disse: não é bem assim que Deus falou, você não vai morrer. E ela já estava com a sua cobiça no coração. A Bíblia fala que ela observou a árvore, ela começou a olhar para a árvore e viu que a árvore era agradável aos olhos. E aí o que ela precisava, aquele empurrãozinho que a serpente deu, ela foi lá e caiu. Mas a culpa foi de quem? De Adão e Eva. Exatamente. Então, irmãos, é do coração que procedem também o mal. É por isso que a gente tem que guardar o nosso coração, porque a maldade, ela vem de dentro também. As minhas ações revelam qual o molde do meu coração. Repita comigo isso. As minhas ações revelam qual o molde do meu coração. De novo. As minhas ações revelam qual o molde do meu coração. Então medita sobre isso. Como têm sido as minhas ações? Se eu analisar as minhas ações, eu sei qual o molde do meu coração. O molde do meu coração está dentro dos padrões divinos? O molde do meu coração está agradando ao meu Senhor? O molde do meu coração está fazendo jus ao que Cristo fez por mim? Se entregou no meu lugar? Morreu por mim? Imagina só, você está condenado à morte. Condenado. E aí alguém fala assim: já pagaram por você. Já se entregaram à morte por você. Você está livre. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim, fez por você. Então vale a pena eu moldar o meu coração dentro dos propósitos de Cristo. Fazer a vontade dEle, ser grato a Ele. Temos que dirigir os nossos pensamentos para aquilo que é positivo, edificante e moralmente correto. Se nós fizermos isso, estaremos livres de praticar tudo que a gente leu agora há pouco aqui. Porque, irmãos, há uma diferença entre ser pecador e ser praticante do pecado. Nós somos pecadores a partir do momento que nós nascemos em pecado e consequentemente. Somos falhos. Mas isso foi resolvido na cruz, quando Jesus se entregou por você. Agora, a prática do pecado é outra coisa. É quando eu tomo esse molde, essa forma do pecado. Então, para que isso não aconteça, é o que eu devo fazer. Dirigir os meus pensamentos a Cristo. Fazer o que é positivo, edificante, moralmente correto. Quem não guarda o coração corre o risco de ser contaminado. Um coração contaminado não agrada a Deus. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Eu acabei de falar agora há pouco sobre guardar diligentemente. Vamos imaginar uma porta do coração. Não deixe nada que não preste entrar no seu coração. Guarda ele com toda a sua força.
Porque senão ele vai ser contaminado. Quando a gente compra um produto no mercado, ele tem um lacre, né? Você quer comprar um produto que está sem lacre? Vai comprar lá uma maionese, quando vai ver, cadê o lacre? Está rompido. Eu não quero esse vidro aqui. Ele pode estar contaminado. Então mantenha o seu coração fechado. Mantenha o lacre, né, do seu coração em dia. Para que nada de fora entre e contamine. A única coisa que deve entrar no seu coração é a palavra. O único ser que deve habitar no seu coração é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa estar agindo no nosso coração. É Ele que tem que entrar e fazer morada. É Ele que tem que estar lá dentro, para que a gente possa manter esse senso moral de fazer a vontade dEle, de fugir das paixões da carne, daquilo que não agrada a Deus. E foi exatamente por isso, por causa desse zelo e dessa preocupação, que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Lá em Salmos, capítulo 51, versículo 10. Tamanha era a preocupação que Davi tinha. Ele pediu para o Senhor: cria em mim um coração puro. E é esse que tem que ser o meu desejo, o seu desejo. Ter um coração puro. O que os meus olhos estão vendo? O que os meus ouvidos estão ouvindo? O que a minha boca está proferindo? O nosso Senhor Jesus Cristo falou que isso contamina o coração. Eu não quero ter um coração contaminado. Eu quero ter um coração puro. E eu tenho certeza que os irmãos também querem ter um coração puro. Amém? Amém. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo e Timóteo dizem: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o nosso pensamento está ligado ao nosso coração. Então é isso que você tem que pensar. Tudo que é puro, tudo que é agradável, de boa fama, tudo que é justo. E é interessante que ele repete várias vezes essa expressão: tudo que é, tudo que é, tudo que é. Ele está enfatizando aqui que acima de tudo que você for fazer, que você for falar, que você for ouvir, que essas coisas sejam assim, de boa fama, justas, que seja reta, que tenha virtude. Então, acima de tudo isso, acima de tudo que você for pensar, pense sempre em coisas que sejam igual está dizendo aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Bom, a ideia de trancar o coração é protegê-lo de toda contaminação. É trancar o coração. Se você tem um cofre, né? Igual o irmão aqui vai guardar lá, né? Os dólares e tudo mais, para poder depois vender no canto. A gente põe no cofre e a gente faz o quê? Tranca o cofre. Porque o que tem ali é de muito valor. Às vezes o dinheiro que a gente está guardando, às vezes uma joia, às vezes um relógio, às vezes um documento de uma propriedade. A gente põe dentro do cofre e a gente tranca, porque a gente não quer que ninguém abra e pegue o que está lá dentro. Porque o que está lá dentro é de valor, é precioso. Então a gente tem que trancar o nosso coração. E exatamente isso, a ideia que o texto dá em Provérbios aqui, capítulo 4, versículo 23. A palavra guardar aqui, ela tem exatamente a ver isso. O sentido dela também original é como se fosse uma cadeia. Dá a ideia de cadeia, de prisão. É você colocar alguma coisa dentro da cadeia e trancar. É você aprisionar algo. Então o seu coração você deve guardar dessa forma, aprisionando, trancando ele, como se fosse um cofre, como se fosse uma cadeia, como se fosse uma prisão. Deixe ele protegido lá dentro, guardado. Então o coração deve
deve ser guardado pela palavra de Deus. Assim que a gente deve guardar o nosso coração. Guardar com diligência e vigilância. Lá em Salmos 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É uma receita aqui poderosa. Hein? Ele disse o quê? Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. É um exemplo que a gente tem que ter aqui com o salmista. É guardar a palavra de Deus no nosso coração. Irmão, quando você começa a meditar na palavra de Deus, a chance de você começar a praticar o pecado é muito mínima. É muito mínima. Porque o seu pensamento ele começa a estar voltado mais para as coisas de Deus e menos para as coisas daqui do mundo. O seu pensamento ele está voltado mais em agradar a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele encontrou um tesouro tão grande que ele foi lá e vendeu o que ele tinha e falou: não, quero comprar aquele campo ali. Porque tinha um tesouro ali, o reino dos céus. Então a gente deve esconder isso no nosso coração. A palavra escondir aqui tem a ideia de esconder um tesouro. Muitos escondem no coração amargura, inveja, ciúmes e raiva, desobediência. Mas o servo de Deus esconde a palavra. A palavra tem que estar viva no teu coração. A palavra tem que ser eficaz no seu coração. As nossas ações têm que refletir a palavra de Deus em nós. É muito triste quando às vezes a gente está num local de trabalho, em algum lugar, que aí acontece alguma coisa, sei lá, alguma coisa que não é legal com alguém que é cristão, e se essa pessoa for, frequenta uma igreja cristã, aí alguém pergunta: poxa, mas aquele cara ali é crente? E ele fez isso? Porque nós somos um exemplo para o mundo. A gente tem que ser a diferença. A gente, obviamente, que nós não estamos livres de errar, mas é diferente de praticar o pecado. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito. Mas a gente deve buscar fazer a vontade de Deus. Porque o mundo olha para a gente e vê um lençol branco, né? E qualquer sujeirinha, ele está sujo ali. É muito fácil de ver um lençol branco que ele está sujo. É por isso que a palavra de Deus ela tem que ser um alimento diário. Salmo 119, 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então a gente tem que amar a lei do Senhor e meditar na palavra dele todo dia. É o que a gente falou agora há pouco aqui, é meditar diariamente. Quanto mais você medita, mais você pensa, mais você busca estar perto do Senhor. É interessante que a gente vai lá bem em Ezequiel capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz assim: ele comeu o livro contendo as profecias do Senhor. Apocalipse 10, 10 diz que João comeu o livro de profecias. Em ambos os casos há uma simbologia, se alimentar da palavra de Deus. Então tem uma simbologia aí quando João come aquele livro lá em Apocalipse, que continha as profecias do livro, na ideia de se alimentar. E é interessante que fala aqui que o sabor era doce como mel. Era agradável o sabor daquele livro, aquele pergaminho que ele se alimentou. Assim a gente deve se alimentar da palavra do Senhor todo dia. Ninguém aqui almoça uma vez por semana, acho que não, né? A gente almoça hoje. Eu até brinco às vezes, quando eu acabo de almoçar, eu falo: hoje não almoço mais não, é só amanhã. A gente tem que almoçar todo dia, não dá para almoçar uma vez por semana. Imagina só. Assim como o alimento físico, o alimento espiritual, ele deve ser diário. Deve ser todos os dias. Senão a gente vai ficar doente espiritualmente. Da mesma forma que aquele que só come uma vez por semana vai adoecer, vai ficar fraco. Nós também temos que nos alimentar todos os dias e nos manter fortes.
Oséias capítulo 6, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E a única maneira de se manter sem ser destruído, sem o nosso corpo ser destruído, o nosso corpo físico, é nos alimentando. A gente tem que se alimentar. A gente tem que buscar conhecimento diário, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, conforme diz a palavra, e a gente tem que então todo dia levantar de manhã, agradecer a Deus por aquele dia, meditar na palavra, orar, e isso é bom demais. E eu gosto muito de estudar a Bíblia, irmãos, é muito bom. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. É muito bom estudar a Bíblia. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver aí o que a palavra de Deus faz. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra ela entra profundamente. Ela consegue atingir o mais fundo do nosso coração. E a palavra discernir aqui, ela quer dizer julgar, decifrar. É por isso que a gente fala, fulano tem um senso crítico das coisas, é porque ele julga aquilo dali. Primeiro ele analisa a situação, ou seja, o senso crítico vem dessa palavra aqui, críticos, do grego. Então, essa palavra aqui, ela quer dizer isso. Ele tem um senso crítico, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos julga, pois expõe as nossas fraquezas e pecados. É por isso que nós, cristãos, a gente não vai ser julgado. Nós já estamos sendo julgados. A palavra, ela te julga, ela me julga dia a dia. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu falo, não, isso não convém fazer isso. Eu já estou sendo julgado. Não, é correto eu fazer tal coisa, então eu devo fazer, não vou me omitir. E é desse jeito que a gente se prostra aos pés da cruz do nosso Senhor. É fazendo a vontade dele. É deixando a palavra nos julgar. Não tem coisa melhor do que a palavra nos julgar. É melhor a gente ser julgado pela palavra hoje do que ser julgado no último dia. Pelas nossas ações, más ações, inclusive, né? Então, somente a palavra pode entrar nas profundezas do coração e purificar o coração. É dessa forma que a gente mantém o nosso coração purificado, com a palavra. É ela entrando fundo. É ela nos julgando. É ela mostrando para a gente as nossas falhas. É ela revelando para mim, Cláudio, você tem que mudar isso. Cláudio, você tem que melhorar naquilo. É isso que a palavra faz. E graças a Deus por isso. Porque senão eu estaria vivendo uma vida de qualquer jeito, achando que estava agindo corretamente, que não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus, ela me julga, ela julga o meu coração, ela revela para mim os meus pecados. E é interessante um ditado que a gente ouve muito, que a boca fala, que o coração está cheio. Não é isso? E assim, parece ser um ditado popular apenas, mas está lá em Lucas 6, abre sua Bíblia, Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Vamos ler? Todos juntos? O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração.
Vamos de novo? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Então, se nosso coração está cheio de coisa ruim, nós vamos tirar coisa ruim, não tem como. Se eu abrir uma sacola, que ela está cheia de laranja, eu vou tirar a laranja. É o que eu tenho na minha sacola. Então, o que eu tenho no meu coração é bom ou é ruim? Eu preciso ter esse cuidado. Um coração errado sempre gera uma vida errada. Repete comigo. Um coração errado sempre gera uma vida errada. Não tem como. Então é por isso que a gente tem que buscar encher o nosso coração com coisas boas. Se eu quero laranja, eu vou encher a minha sacola com laranja. Se eu encher de limão, não vou conseguir colher laranja dessa sacola, não vou conseguir pegar laranja ali dentro. Então o Senhor, Ele é a nossa fonte. Ele que enche o nosso coração com coisas boas. Se o coração é cheio de Deus, a boca falará de amor, de fé e de esperança. E o coração controla a língua, portanto, o coração guardado, ele resulta em lábios guardados. Porque o nosso lábio vai proferir o que está no nosso coração. Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Essa comparação aqui interessante que Deus fez. Por quê? Como ele diz que ele é a fonte, ele é o manancial das águas, o manancial está sempre saindo água, ele é água pura, a água não acaba. E essas cisternas rotas, que ele diz aqui no texto, eram umas cisternas que o pessoal da Palestina, antigamente, lá do Oriente Médio, eles cavavam numa rocha que ela era uma rocha porosa. Então eles cavavam essa rocha, porque ela era mais fácil de você cavar, por ser porosa, e eles faziam cisterna nessas rochas. E abasteciam com água. Só que tinha um problema. A água dessa cisterna geralmente era uma água ruim, de má qualidade, porque ela ficava guardada ali, parada. E pior ainda, ela não retém água direito. Conforme diz o próprio texto aqui, cisternas rotas que não retém água. Por quê? Por ela ser porosa, ela começava aos poucos a perder água. E era bem comum a cisterna ela trincar, ela quebrar, e você perdia toda aquela água. Então, assim, não faz sentido, né? Ninguém vai olhar assim um manancial que está brotando água pura, dia e noite, uma água boa que não acaba, trocar esse manancial por uma cisterna. Você põe uma água ali que fica ruim, de má qualidade, que você perde a água, porque a água vai se esvaindo aos poucos, e ainda corre o risco dessa cisterna rachar e você perder toda aquela água. Então, o povo aqui, diz aqui Jeremias, que estava trocando o Senhor, que era um manancial de águas vivas, por essa cisterna, que ela pode rachar a qualquer momento. Então é muito importante que a gente entenda da onde eu estou bebendo a água. É de uma cisterna rota, uma cisterna que vai quebrar, ou do manancial de águas vivas, que é o nosso Senhor. De qual fonte a gente tem bebido? A gente tem que meditar. Temos que beber da fonte das águas vivas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que água de noite, sai água de noite, limpa e pura. Provérbios capítulo 14, versículo 27, fala assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Então, a gente vai até o nosso Senhor, que é fonte de vida. A gente teme o Senhor, quando a gente vai até Ele, a gente busca fonte de vida, para que a gente consiga se livrar, evitar os laços de morte. Então, temos que seguir somente o Senhor, o nosso Deus, e temer a Ele somente.
cumprir os seus mandamentos e obedecer-lhe, nos servindo e apegando a Ele, diz lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4. Temer somente o Senhor, buscar somente o Senhor. O temor do Senhor nos protege do pecado e da morte espiritual. Quantos estão morrendo espiritualmente porque não temem o Senhor? Quantos estão morrendo espiritualmente por isso? Temer o Senhor é algo importantíssimo. Temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos temer a Deus. Vamos buscá-lo. Pessoas estão morrendo fisicamente e espiritualmente porque não temem a Deus. Vemos jovens morrendo precocemente, famílias sendo destruídas por causa disso. Inclusive, pessoas perdendo a graça de Deus que nos foi dada. A graça foi entregue a nós. E às vezes a gente abre mão disso por causa de um coração contaminado. Então a gente tem que buscar as fontes da salvação. Abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12, versículo 3. Isaías, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vamos ler tudo junto? Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E quem é a nossa salvação, irmãos? Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Então é dele que eu tenho que buscar a vida. A fonte é ele que eu tenho que buscar a minha salvação. Quem conhece o Senhor deve beber dessa fonte. E mais ainda, anunciar essa fonte aos perdidos. Essa preocupação também tem que ser nossa. Anunciar essa fonte àqueles que estão perdidos, àqueles que estão sedentos, que estão com sede e não sabem onde buscar água porque estão tomando apenas águas ruins. Temos que anunciar essa fonte àqueles que estão perdidos, sem saber para onde ir, onde buscar água. Temos que apresentar a eles a água da vida, que é o nosso Senhor. Porque a gente recebeu de graça, né? Então vamos dar de graça também. E as fontes da salvação, irmãos, elas incluem a palavra de Deus, a graça, a fé, a esperança e o Espírito Santo. A palavra de Deus, abra lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que fala sobre a palavra lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que a palavra é aí. 1 Coríntios 1, 18. Vamos ler. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é poder de Deus para nós. E é loucura para os homens. Por isso as pessoas não entendem. Esse pessoal crente é tudo doido. Fica acreditando num livro. Um livro que nem é daqui do Ocidente, é um livro do Oriente. Como pode isso? Esses caras são loucos. Mas a palavra, ela é loucura para eles mesmos. Eles não entendem isso. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, esse é um dos princípios que incluem na fonte de vida. É a palavra de Deus. Outra coisa também é a graça e a fé. Lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aqui, ela quer dizer presente. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. É um presente. Ele nos entregou.
E nós somos salvos pela graça, não é por mérito. Eu jamais teria mérito para ser salvo. Mas o Senhor nos deu esse presente. Porque isso não vem de mim, é presente dele. A esperança também, irmãos, é uma das virtudes da fonte da vida. Romanos 8, 24 diz: porque na esperança somos salvos. A gente aguarda o nosso Senhor. A gente tem essa esperança no nosso coração. Se a gente perder a esperança, a gente não tem nada. As pessoas até dizem que um homem sem esperança é um homem morto já. Porque se você não tem esperança, acabou. Mas nós temos a esperança. Porque por ela nós somos salvos. A esperança da salvação. Nós vivemos pela fé. Nós recebemos esse dom de Deus, esse presente. Com essa palavra que é loucura. Mas para nós é poder de Deus, é libertação. O Espírito Santo também, ele é uma pessoa principal no nosso coração, nessas fontes de águas. 1 Coríntios 12, 13 diz: porque em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo. E quando diz aqui que todos fomos batizados, é porque nós fomos batizados no sacrifício de Jesus Cristo. Fomos batizados com Ele. Porque Ele se entregou por nós, morreu na cruz e depois Ele ressuscitou. E nós um dia também morreremos e ressuscitaremos. Nós somos nova criatura, a palavra de Deus nos diz que é necessário nascer de novo, abandonar o velho homem, mortificar a carne. Mortificar a carne é crucificar a carne. Crucificar o homem antigo e você ser um novo homem daqui para frente. Mas isso só é possível porque o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso um dia por nós. Ele se entregou por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele venceu a morte e ressuscitou por nós. E por isso hoje nós podemos também, juntamente com Ele, sermos salvos. Ressuscitarmos, porque Ele fez isso por nós um dia. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, devemos beber todos os dias das fontes da vida. Porque o próprio Jesus Cristo, Ele nos prometeu. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, está lá em João capítulo 4, versículo 14. Irmão, isso aqui é uma promessa. É uma promessa. Ele não está falando da boca para fora. Ele está afirmando, ele está prometendo: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Não só a vida você vai ganhar se você beber da fonte que é Jesus Cristo. Você será uma fonte a jorrar. É por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente acaba conquistando. Muitos conquistam o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, o seu colega de trabalho, com a sua vivência. Porque você passa a ser uma fonte a jorrar. E aí quem está perto de você, ele percebe isso. E começa a beber essa fonte também. Ele vê o seu comportamento, ele vê a sua maneira de agir, ele recebe bons conselhos, ele sabe que pode chegar e procurar o irmão e falar: não, vou procurar o irmão, porque ele vai ter uma palavra para mim, para isso que eu estou passando, porque eu não sei mais o que fazer. Você passa a ser uma fonte a jorrar para a vida eterna com esse irmão. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, a palavra diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus, irmãos. É de graça. A gente não fez nada por isso. Oh, glória, coisa boa demais. A gente até fala hoje em dia, né, de graça nem água a gente consegue, né?
comprar. Agora, essa fonte, essa água, que ela não vai satisfazer apenas a minha vontade naquele momento, naquele dia, mas é para sempre. Ela vai me dar vida. Ela vem de graça. E quem está dizendo isso é o Espírito. Ele diz assim: vem, e quem tem sede, e beba de graça da água da vida. Busque essa fonte, irmão, constantemente. Beba dessa água. Não troque essa água por uma cisterna rachada. Vá até o manancial e beba dessa água. E seja você essa fonte de água para a vida eterna. As pessoas que estão ao teu lado. Que essa é uma de nossas missões. É ganhar pessoas para Cristo. É fazer pessoas conhecerem o nosso Senhor através da nossa vida. Amém, irmãos? Então, nesse momento, eu convido você, se você deseja guardar o teu coração, e que o seu coração seja uma fonte de água viva, que você feche os teus olhos nesse momento, que eu quero falar com você. Senhor Deus, louvado, engrandecido, seja o teu santo nome. Hoje somos gratos a Ti, ó Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, ó Pai, de receber, ó Deus, a fonte da água da vida, ó Pai. Um manancial, Pai, de águas purificadas, ó Deus. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a cada dia, ó Deus, a estar buscando essa fonte, ó Pai. A estar exercendo em nós, ó Pai, os frutos do Espírito, ó Pai. Que o nosso coração, ó Deus, seja um coração, ó Pai, que exale, ó Pai, os frutos, ó Pai, do Espírito. Que os nossos lábios, ó Pai, venham falar tudo aquilo, ó Pai, que é de boa fama, que é agradável, que é justo, que tem virtude, ó Deus. Para que quem estiver ao nosso lado, ó Pai, venha ser edificado, ó Pai. Nossas palavras, ó Deus, nossas ações, e o Teu Espírito Santo possa estar agindo, ó Deus, no coração das pessoas. Toma conta, Deus, de cada irmão aqui presente nessa noite, ó Pai. E transforma, ó Deus, cada um, Senhor, num manancial de águas para a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém, Senhor.